Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Sultan está para lá e para cá e o Elias também, todos eles ali preocupados com a Efsun logo depois de ter ido a uma comemoração lá da empresa, e a Sultan revoltada diz que a Efsun falou que ia ligar para ela e até agora não ligou, e o Elias diz a ela que na realidade ela mesma sabia que isso ia acontecer e que elas duas estão o tempo todo ali se metendo em confusão e que ela está agindo da mesma forma que a falecida Nuran. A Sultan diz a ele que pronto, que já basta, não precisa ele falar mais nada, porque isso aí é algo que fica ali prejudicando a mente dela e sua pressão. Depois ela se senta e diz que vai ligar agora mesmo para Efsun. Em seguida ela acena para o Elias dizendo que o telefone de fato está chamando. Então é aí que a Efsun pergunta: oi tia, e a Sultan toda cagada ali pergunta a ela o que foi que aconteceu, que ela não ligou, se está tudo bem com ela e que ela lhe dê notícias. A Efsun diz a ela que fique tranquila, não precisa se preocupar, que está tudo bem com ela sim, e a Sultan pergunta a ela se a louca da Auliá não fez nenhum dano nela. Ela diz que não não precisa nem se preocupar com isso, que logo quando ela entrou ali, ela tratou logo de mostrar para todo mundo que a estrela dali é ela mesma, com o seu brilho e com o seu jeito de humildade que ela tem ali para falar e olhar para todo mundo. A Sultan fica muito feliz, dizendo que ela merece isso e muito mais, se aproxima do Elias e diz a ele que todo mundo ficou encantado com a Efsun. A Sultan continua dizendo que fica muito feliz depois de ela ter lhe dado essas informações, e a Efsun diz a ela que tem muita coisa ali que também poderia contar, mas que agora não importa, mas que ela tem algumas notícias, algumas informações ótimas para ela. A Sultan pede a ela que por favor que ela lhe conte logo o que é que está acontecendo, e a Efsun diz para ela que é notícia de última hora, urgência, e revela para ela que a Auliá vai se casar. A Sultan logo se assusta e começa a sorrir, pergunta é o quê? Como assim? E diz que essa mulher, se referindo lá a Auliá, ela é uma anciã e que talvez é mais velha do que ela mesma. O Elias se aproxima dela e pergunta a ela o que foi que aconteceu, e ela diz a ele que ele fique quietinho ali e espere. A Efsun continua contando para ela que a decisão dela de se casar foi dela sozinha ali, porque ela confrontou toda a família, porque a família não queria que ela se casasse, e a Sultan perguntou o porquê. Então é aí que a Efsun revela para ela que ela vai se casar com Kenan, deixando assim a Sultan em desespero total. A Sultan pergunta a ela é o que e manda ela repetir, e o Elias, todo agoniado para saber o que é que está acontecendo, pergunta a ela o que foi que aconteceu, e ela diz novamente para ele que ele fique quietinho aí que daqui a pouco fala com ele. Ela continua dizendo que sim, que a Auliá vai se casar com o Kenan e que vai ser uma coisa muito linda e que inclusive ela vai estar estampada com o Kenan nas revistas de todo o país. A Sultan começa a se revoltar e diz que ela e ele são iguais. A Efsun continua dizendo para ela que é de fato o que ela está falando, não é mentira, e que talvez ela não esteja nem acreditando no que ela está falando, mas de fato é tudo verdade, e que inclusive agora nesse exato momento tá todo mundo olhando para ela e que tá achando melhor ela ir logo se esconder. Sultan fica sem saber o que falar e a Efsun diz a ela que vai desligar o telefone agora, que ela se cuide, daqui a pouco ela se vê, manda beijo e desliga o telefone. A Efsun por sua vez fica olhando de rabo de olho lá para o Kenan e também para Auliá e fica dizendo que duas pessoas loucas não deveriam se casar, né? A Sultan por sua vez ela fica dizendo ao Elias que é a louca da Auliá, então enfim ela vai se casar e dá um ânimo ali como se ela estivesse feliz com isso. E então é aí que o Elias olha para ela seriamente e pergunta o que isso importa para ela. Sultan logo se cala e o Elias continua dizendo que a Auliá casando ou não, isso é a vida dela e não é da conta dela, da Sultan. Nesse exato momento a porta, alguém bate e então é a Mussafé, eles atendem ela e ela tá com a corda ali pendurada um monte de linguiça e fica olhando o tempo todo para o Elias. O Elias meio encabulado dá boa noite a ela e pergunta a ela se está tudo bem. Ela diz que não tem nenhum problema, não precisa se preocupar, porque ela comprou ali umas linguiças e que eles vão comer agora e que quis trazer um pouco para se por acaso eles queiram comer também. O Elias fica sem saber o que falar, a Sultan fica calada, mas a Mussafé tá querendo aí, na realidade, é levar o Elias lá para casa dela para que eles cozinhem lá todo mundo junto, mas é aí a Sultan estraga prazer, ela fica o topo todinho dizendo que o Elias não tá sozinho ali, que ela não precisa se preocupar e que eles mesmos podem cozinhar. Então a Mussafé envergonhada diz que é exatamente isso que ela quis dizer, que apenas que
quis compartilhar um pouco dessa comida. O Elias fica todo encabulado ali, sem saber o que falar, a Mussafé olhando para ele, e então a Sultã diz que agradece muito e que Alá esteja com ela, mas ela fica toda desconfiada ali porque está sentindo que um clima está rolando entre eles dois. O Elias depois agradece a ela e ela diz que não precisa agradecer, porque tudo que ela queria era apenas fazer um favor para ele. A Mussafé fica embelezada olhando para o Elias fica todo encabulado e a Sultã fica olhando para um, depois ela dá um jeitinho, olha para o outro e vê que eles estão paralisados, então ela pede que por favor que eles tenham que fechar a porta porque está fazendo muito frio. A Mussafé, a pobre, fica até envergonhada e diz que sim, que realmente está fazendo muito frio e entrega as linguiças à Sultã. Ela fica pegando e fica até sorrindo e depois ela agradece a eles por terem recebido, agradece ao Elias. A Sultã agradece também a ela e o Elias diz que Alá abençoe ela e em seguida ela vai embora deixando a Sultã e o Elias agora sozinho para que ela, a Sultã, comece a pressionar o Elias. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, você vendo essa cena aí, eu já vi algumas pessoas comentando que queria muito que o Elias se ajuntasse, misturasse as tintas ali com a Sultã. Já vi outra pessoa também falando que seria bom que o Elias ficasse com a Mussafé. E na sua opinião, deixa a tua opinião nos comentários aí que eu quero saber a tua opinião. O Elias deveria ficar com quem? Com a Sultã ou na realidade com a Mussafé? Deixa a tua opinião nos comentários, o teu gostei, não se esquece de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo e ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Logo depois que a Mussafé foi embora, foi aí que a Sultã chamou pelo Elias. O Elias olha para ela e ela questiona ele o que é que está acontecendo entre ele e a Mussafé. Ele diz que não está entendendo e pergunta do que ele está falando. Ela continua dizendo que as atitudes dela não está achando que está correta e pergunta a ele, o Elias, o que ele está pensando, o que é que ele pensa sobre isso. O Elias continua tirando onda de doido e fica pensativo e pergunta ela novamente do que é que ela está falando. A Sultã então vai apelando ainda mais, diz que a toda hora ali a Mussafé traz comida para ele, pote de doces e que ela olha sempre para ele de uma forma diferente, uma forma meio estranha. Elias fica calado sem saber o que falar e a Sultã continua perguntando a ele, pressionando se ele acha que esse contato que ele está tendo ali juntamente com a Mussafé e a Mussafé toda hora trazendo comida para ele, chalerando ele, olhando ele de uma forma diferente, se ele acha que isso é normal. Ele fica calado, não fala nada, ela vai se aproximando um pouquinho mais e pergunta, será que a Mussafé não está apaixonada por ele? A Sultã arregala os olhos para o lado dele, sabendo que ele não está querendo responder nada e diz que se por acaso ele se apaixonar por qualquer outra mulher depois da irmã dela, ela garante que vai arrancar os olhos dele com a própria mão dela. Ele fica encabulado, sem saber o que falar, parece que está até com medo da Sultã e a Sultã continua dizendo que se ele inventar de fazer isso, ela mesma vai arrancar essa barba dele pelo por pelo e depois ele grita com ela dizendo que ela pare de ficar falando besteira e não fique conversando ali falando bobagens. Ele continua dizendo a Sultã que ela sabe muito bem o quanto que ele amou a irmã dela e que além de tudo isso ele não é tão velho e qual é o problema dele se relacionar com quem ele quiser. Ela diz pra ele que ele tá cheio de ruga ali, que é melhor ele se aquietar, olha a forma que ele tá, olha o jeito que ele tá, ele já tá velho demais e diz a ele que ele tem que respeitar a esposa dele e que se ele não respeitar ele vai pagar com a própria vida. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.